E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Igão Ensina. E hoje eu vou estar falando sobre placa de vídeo. Eu também vou estar falando sobre compatibilidade de placa de vídeo, porém eu vou estar falando aqui mais especificadamente como você vai saber se uma placa de vídeo é boa, se ela não é, qual placa de vídeo é melhor que qual, enfim. Antes de começar o vídeo eu queria dar um aviso que minha voz deve estar meio diferente porque eu tô gripado, mas é só isso aí mesmo. Enfim, começando a falar aqui sobre placas de vídeo, tem um site muito útil que eu uso ele sempre que eu for ver placa de vídeo, se chama Tech Power Up. Não tem segredo, é só você pesquisar aí na internet. Porém, abrindo um site assim, ele não tem nada demais praticamente, ele não tem informação muito relevante aqui. O que eu gosto desse site é que se você pesquisar, por exemplo, Power Up e colocar o nome de uma placa de vídeo aqui na frente, por exemplo, RX 550, ele vai me especificar muita coisa sobre essa placa de vídeo. Olha, pra quem não sabe o que é placa de vídeo, pra quem realmente é muito leigo, placa de vídeo é uma peçona assim, é o que você encaixa na sua placa mãe, tá? Quando ela foi criada, ela é responsável só por gerar vídeo na tela. Hoje em dia, além dela ser responsável por gerar vídeo na tela, ela também pode ser responsável por várias outras coisas. Como, por exemplo, tá controlando um boot em um jogo, tá te auxiliando com tecnologias que a Nvidia tem, como por exemplo o DLSS e o Ray Tracing, que mais pra frente eu vou estar falando aí no vídeo, e entre muitas outras coisas que eu não vou estar citando aqui. Normalmente sobre placa de vídeo o pessoal conhece menos do que processador. Olha, mas de uma forma resumida e bem grossa, quem conhece mais vai reclamar um pouco aqui da minha explicação agora, mas de forma resumida e grossa, uma placa de vídeo é basicamente um processador com muitos e muitos núcleos. Não é exatamente isso, mas dá pra gente se assemelhar um pouco com um processador com muitos núcleos. Tá, mas antes de eu começar falando aqui o que você precisa saber para saber se uma placa de vídeo é boa, vamos falar aqui sobre compatibilidade. Como eu já falei aqui em outros vídeos, se você reparar lá na sua placa-mãe, ela tem uma entrada PCI Express. No caso, PCI Express X16. Se você quiser saber mais sobre PCI Express, eu vou estar deixando o card aqui no vídeo. Toda placa-mãe que eu saiba mais atual, toda placa-mãe a partir aí de 2008 para frente, tem conexão PCI Express X16. E é essa conexão que as placas de vídeo usam. Eu vou estar usando a RX 550 como exemplo aqui para me mostrar para vocês sobre compatibilidade. Também abri uma placa-mãe qualquer aqui, no caso é uma ASRock A320M HD, só para mim dar como exemplo para vocês. Logo aqui de cara no site dela, eu consigo ver que ela suporta aqui, ó, um PCI Express 3.0 X16. Fica atento a isso, que isso aí é o nome da entrada que vai ter na sua placa-mãe e a sua placa de vídeo utiliza dessa entrada. Ó, pra quem não sabe, aí ó, esse aqui que é o PCI Express X16. No caso tem o X4 que é menorzinho, tem o X8 que é um pouco maior, tem o X16 que é o PCI Express que todas as placas de vídeo utilizam. É o PCI Express X16. Agora você tem que ficar atento a outra coisa, que é a geração do PCI Express. Observa que, olhando aqui nesse site, se a gente descer um pouco, ele especifica aqui, ó, interface. PCI Express 3.0 X8. Lembra que eu falei que todas as placas de vídeo utilizam PCI Express X16? E bem aqui acabou de falar que utiliza X8, mas não é bem assim. A conexão física lá é uma conexão X16, o tamanho dela, de todas as placas de vídeo, inclusive dessa placa de vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês, a RX 550. Porém, ela não precisa utilizar todas as bandas X16 da sua placa-mãe. Ou seja, na conexão física, ela vai estar ocupando 16 bandas PCI. Porém, na prática, ela vai estar ocupando só 8. Entendeu o que eu quis dizer? Então, voltando a falar sobre essa placa-mãe aqui, sim, essa placa de vídeo aqui é compatível com essa placa-mãe. Para quem entende mais um pouco sobre placa de vídeo, nem fica olhando o tipo da interface dela, se é PCI Express, porque todas que existe atualmente que eu saiba para usuários comuns, sem ser para servidor, são PCI Express. Tô falando para usuário comum, tá? Tem umas placas de vídeo slot M2 que é para um usuário meio diferente. No próprio site aqui do Tech Power Up, se a gente descer mais um pouco, tem aqui falando, ó, design da placa. O seu pode estar em inglês, no meu tá em português aqui, tá? Mas enfim, aqui ó, design da placa. Ele mostra o TDP e o PSU sugerido. Olha, o TDP de 50 watts é a potência máxima que essa placa de vídeo pode gerar em calor. Ou seja, ela pode gerar até 50 watts de TDP. 50 watts não é 50 graus, tá?
Só pra deixar claro aqui, não tem muita coisa a ver não. Aí logo embaixo do TDP temos aqui o PSU sugerido. Isso aqui é uma fonte que a própria AMD tá te recomendando. Mas é uma fonte considerando já o seu processador, a sua placa de vídeo, memória RAM, considerando tudo. Caso você já tenha um processador tudo aí, esse PSU é para todo o seu kit do PC. Ou seja, se tiver com Core i7 e uma RX 550, uma fonte de 250 watts reais, já vai ser o suficiente. Para quem ficar pensando, ai, isso aí pode estar errado. Não, dificilmente isso aqui vai estar errado, esse PSU sugerido, porque a própria fabricante já sugere esse PSU com um pouco de folga a mais, considerando que pode ter algum erro. Então, sei lá nos cálculos deles, nos testes dos fabricantes, deu o pico máximo 200 watts. Eles vão lá e colocam que eles sugerem, o PSU sugerido é de 250 watts, justamente para não ter esse perigo. Agora, esse PSU sugerido pode variar um pouco dependendo do processador que você tiver. Sei lá, se tiver com, sei lá, um Core i9 Extreme Edition com, sei lá, 150 watts de TDP. Aí pode ser que se você for pôr uma placa de vídeo michuruca dessas num baita Core i9 Extreme, pode ser que você precise de uma fonte mais forte. Mas isso não é uma coisa que o pessoal costuma fazer muito. Colocar um processador muito forte e uma placa de vídeo muito fraca. Normalmente, se o cara tá colocando placa de vídeo forte, ele também vai colocar processador forte. Além disso, você tem que ficar atento a outra coisa. Vamos pegar aqui como exemplo uma RTX 3080. Ó, vou abrir aqui o primeiro link que eu achei de RTX 3080, certo? Olha só, e o que eu vou falar agora, o Tech Power Up não especifica, porque pode mudar um pouco de placa para placa. Descer um site aqui para baixo, dá pra gente ver as especificações. Na maioria dos sites especifica isso, tá? Senão você vai ter que dar uma pesquisada a mais. Talvez você vinha aqui pesquisar por essa placa de vídeo no site da fabricante. Então, você acha, com certeza você vai achar informações. Mas no caso, no próprio site de compra aqui já está especificando o que eu preciso. Bem aqui a gente acha aqui, ó, requisitos. Como eu falei, ele tá te mostrando a fonte mínima que ele te recomenda. E tá falando aqui, ó, conectores de alimentação. Ele usa um conector de 8 pinos, ou senão você pode escolher também um conector de 6 pinos mais um conector de 2. E isso daí você já tem que olhar na especificação da sua fonte. Vamos pegar aqui uma fonte qualquer, uma fonte genérica mesmo. Ó, entrei aqui num site aqui. Vamos descer aqui, ó, e bem aqui ela vai especificar. Conector PCI no caso do PCI Express. Olha só, essa fonte consegue te fornecer um conector de 6 pinos mais um conector de 2 pinos. Ou seja, na parte de conexão daria, certo? Porque ela tem um conector de 6 pinos mais um de 2. Porém, como mostrou aqui, precisa de uma fonte de 750 watts, pelo menos. E essa fonte aqui é de 500 watts, então não daria. Inclusive essa fonte é genérica. Se você quiser saber mais sobre fonte, eu também vou estar deixando o card aqui, o link na descrição, vê aí depois. Dando uma recapitulada aqui, você tem que ficar atento basicamente a 3 coisas. Ir lá no site do Tech Power Up e ver o PSU sugerido. E consequentemente, sua fonte tem que ser pelo menos um pouquinho maior do que o PSU sugerido, por causa de uma questão de eficiência que eu não vou estar entrando em detalhes aqui. Ou seja, se o PSU sugerido, por exemplo, é de 250 watts, é bom que você coloque uma fonte de pelo menos 300 watts. Além de você olhar o PSU e já olhar a fonte, você tem que olhar se ela é compatível na placa-mãe. Olhando a interface PCI, se é PCI Express 3.0, 4.0. E a outra coisa que você tem que olhar é ver se a fonte tem os cabos necessários para alimentar a sua placa de vídeo. Afinal, na hora de você conectar uma placa de vídeo no gabinete, você tem que conectar na placa-mãe, na conexão PCI, e vai sair outro cabo vindo da fonte que conecta na placa de vídeo. Então, como eu falei, você tem que ficar atento à conexão lá na sua placa-mãe e à conexão da fonte que chega até a placa de vídeo. São 2 conexões. No caso, na placa de vídeo pode sair 2 cabos de lá chegando até a fonte. Quando algumas fontes consomem um pouco mais de energia e um cabo não é suficiente, não é preciso colocar 2 cabos. Parando pra lembrar de uma coisa aqui que eu esqueci de falar no vídeo, você tem que ficar atento a outra coisa também. Eu peguei um gabinete qualquer aqui pra usar como exemplo. Eu também peguei essa outra placa de vídeo aqui pra usar como exemplo. Além desses 3 requisitos que eu falei que você tem que checar pra ver se é compatível a placa de vídeo, né? É importante você checar outra coisa também, que é o tamanho da placa de vídeo e ver se ela cabe no gabinete. No caso, se você for usar a placa de vídeo sem gabinete, não precisa nem prestar atenção nessa parte que eu vou falar agora. Mas, como a maioria do pessoal usa gabinete, é importante falar isso.
Descendo aqui para baixo, na própria loja onde está vendendo o gabinete, dá pra gente ver aqui as especificações dele. Bem aqui, dá pra ver aqui, ó, dimensões do produto. E na placa de vídeo também, quando você desce para baixo, dá pra gente ver aqui dimensões da placa. Agora ficou simples, é só a gente comparar a dimensão da placa de vídeo com a dimensão do gabinete. Olha, é só você seguir a ordem aqui, tá? Observa, o primeiro aqui é 342. O da placa de vídeo é 294. A placa de vídeo não pode ser maior do que o gabinete. Então observa que esse 294 está abaixo do 342. Portanto, a placa de vídeo cabe. Vamos olhar o próximo número aqui, ó, que é o 185 no gabinete. Na placa de vídeo é 112, por isso ela também cabe. E vamos olhar a próxima dimensão do produto aqui do gabinete, que é 413. A placa de vídeo é 60, então cabe. Lembrando que não é muito bom você deixar um valor muito próximo do outro. Por exemplo, você está falando que a placa de vídeo tem 294, aqui o tamanho dela, e o gabinete está falando que tem 295, provavelmente não vai ser compatível, não vai caber no gabinete. Então é bom você deixar esse número com uma folga, com uma folga de pelo menos uns 40 milímetros. Também é bom você verificar outra coisa, por exemplo, vendo aqui a placa de vídeo, nas especificações dá pra gente conferir que ela ocupa 2.7 slots, ou seja, ela ocupa ali, a gente tem que arredondar esse número. Se ocupar 2.1, a gente tem que arredondar para 3, por exemplo, tá? Então essa placa de vídeo ocupa 3 slots. Então vamos ver se no gabinete também ele tem disponível 3 slots. A gente pode ver nas especificações ou a gente pode contar pela foto, né? O slot, cada barrinha dessa aqui é um slot. Ó, vamos contar aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui já está aberto. Enfim, essa placa de vídeo tem 7 slots, sendo que aquela placa de vídeo ocuparia 3 slots. Então, aquela placa de vídeo caberia nesse gabinete, certo? É só para conferir aqui nas especificações, slot expansão cabe 7. Aí tem outra coisa importante aqui que são esses recursos gráficos. Eu vou estar falando sobre eles bem superficialmente. Olha, esse DirectX 12, OpenGL, OpenCL, todos eles vão atualizando com o passar do tempo. Isso não é coisa exatamente que você se atualiza com o passar do tempo. Se uma placa de vídeo foi lançada com DirectX 11.0 e lançou o DirectX 12.0, não tem como você ter o PCI Express 2.0 por atualização. A placa de vídeo ela já tem que vir com o DirectX 12.0. Mas afinal, eu tô falando desse DirectX, para que ele é útil? DirectX, OpenCL, OpenGL é uma interface que facilita a comunicação do software e do hardware. Isso é usado principalmente em jogo. Enfim, dando um exemplo aqui, se o seu jogo é muito atual, provavelmente ele foi lançado com DirectX 12.0. Em muitos jogos tem a opção de você trocar de DirectX nas configurações dele. Por exemplo, no próprio GTA tem como você escolher entre o DirectX 10, DirectX 10.1 e DirectX 11. Eu tô me referindo aqui ao GTA V. Se sua placa de vídeo tem, por exemplo, o DirectX 9 e o GTA V ele precisa de pelo menos o DirectX 10 para funcionar. Então sua placa de vídeo não vai conseguir rodar o jogo, não vai nem abrir o jogo provavelmente. E olha só, se sua placa de vídeo tem o DirectX 12, ela automaticamente já vai ter o DirectX 11, 10, 9 e assim por diante. Atualmente, que eu saiba, o DirectX mais atual que tem é o DirectX 12.1. Também tem o OpenGL mais atual, o OpenCL mais atual, Vulkan mais atual, mas eu não vou estar falando sobre isso, é bom você pesquisar, tá? Só para deixar claro, um jogo ele pode ser feito em OpenCL, OpenGL, Vulkan e DirectX. Como vocês viram no vídeo, eu dei mais importância pro DirectX, mas não é exatamente isso. Muitos jogos são feitos, por exemplo, em Vulkan. Então, não dê tanta importância assim exatamente só pro DirectX. Olha os requisitos lá do jogo, vê se ele foi feito em OpenGL e vê a versão do OpenGL da sua placa de vídeo no Tech Power Up, por exemplo. Mas olha, isso aqui que eu falei tem um pouco a ver com compatibilidade, mas se eu fosse você nem prestava muita atenção nisso, porque isso normalmente é um problema que quase nunca acontece. Você tem que prestar muita atenção nisso, a não ser se você estiver comprando placa de vídeo muito antiga. Se você estiver tentando comprar placa de vídeo usada, antiga, e tentando rodar jogo atual, é importante você ficar atento a isso. Olha só, finalizada aqui a parte de compatibilidade. A partir de agora você já sabe se sua placa de vídeo é compatível ou não
com a sua placa-mãe. Lembrando que é um conjunto de fatores que torna a sua placa de vídeo compatível com a sua placa-mãe. Agora, vou te ensinar a você descobrir se uma placa de vídeo é mais forte que a outra. Mas antes de eu estar falando sobre isso, eu preciso te ensinar um pouco sobre nomenclatura. Nesse momento, enquanto eu editava o vídeo, eu achei uma tabelinha muito boa explicando a nomenclatura. Tanto é que eu não vou nem explicar, eu vou deixar a imagem da tabelinha aí. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor, pausa o vídeo aí e vê cada tabelinha calmamente. Enquanto a tabelinha vai passando aí na tela, eu queria agradecer ao site Canaltech, que pelo que eu entendi, eles que fizeram essa tabelinha. A tabelinha tá muito bem feita, então muito obrigado aí, Canaltech. O link para quem quiser saber mais especificadamente sobre essa notícia deles aí, das nomenclaturas de placas de vídeo, tá na descrição aqui do vídeo. Como eu falei, tem aquele site chamado Tech Power Up. Você pesquisa Tech Power Up e pesquisa o nome da placa de vídeo na frente que você quer, tá? Na barra de pesquisa lá, você pesquisa Tech Power Up e na frente o nome da placa de vídeo que você quer. Aí você abre o site e lá você vai se deparar com essa tela. Eu tô usando a RX 550 como exemplo. Logo aqui, ó, nesse início da página, a gente já pode se deparar com algumas informações. Como, por exemplo, ela tem 512 núcleos, 32 TMCUs, 16 hops, 2 GB de memória GDDR5 e uma interface de 128 bits. Como eu estou usando a tradução automática, uma coisa que ele está falando meio errado. Por exemplo, largura do ônibus. Isso aqui não existe, tá? Desculpa, mas não existe. A tradução certa seria largura do barramento. E agora, isso aqui que ele mostrou já é as coisas mais importantes que você tem que saber de uma placa de vídeo. Ele já deixa aqui destacado, tá? Isso aqui é arquitetura, não vamos dar importância para isso, tá? Também não vamos dar muita importância para TMUS e também não vamos dar muita importância para os hops. Olha, eu vou deixar uma coisa clara. Isso se chama memória VRAM. Essa memória é separada. Não confunda isso daqui com memória RAM. Memória RAM de computador é uma coisa. Isso aqui é outra coisa. Se chama memória VRAM. Ela fica na placa de vídeo e, por exemplo, para carregar as texturas de um jogo, você usa também a memória RAM do seu PC, mas principalmente a memória RAM da sua placa de vídeo, no caso a VRAM. E conforme você aumenta a qualidade do jogo, deixa as texturas no alto, vai tudo ocupando mais memória isso daí. Então 2 GB de memória RAM para os jogos atuais são realmente pouca coisa. Lembrando que isso não é uma coisa que você pode fazer o upgrade depois, não, tá? A memória já fica lá na sua placa de vídeo. Não é igual no PC que você arranca um pente de memória e depois pode colocar outro. Não é simples assim não. Tá, se você tá pensando em comprar uma placa de vídeo com 2 GB de memória RAM, ela é uma coisa pouco, seria focada para jogos em HD. Caso você queira uma com 4 GB de VRAM, já seria focado para jogos Full HD. Uma placa de vídeo com 6 GB de RAM seria focado para jogos Full HD também, porém Full HD com as texturas no alto. E até empurraria um 4K com texturas médias, texturas baixas por aí. E 8 GB de RAM já empurraria o 4K. Tem placa de vídeo que tem mais que 8 GB de RAM, por exemplo 12 GB de RAM, 16 GB de RAM. Isso daí, atualmente, os jogos não estão utilizando tanta VRAM assim, tá? Jogos atualmente foram desenvolvidos, os mais pesados aí, quando você coloca textura no máximo. 8 GB de RAM já é o suficiente para os jogos atuais. Para quem está pensando no futuro, pode ser interessante pegar uma placa de vídeo com 16 GB de VRAM. Porém, memória RAM não é tudo. Existe placa de vídeo que tem muita memória RAM, porém é ruim das especificações. Ou seja, a memória RAM está praticamente inútil ali. Imagina só, você tem uma placa de vídeo que teoricamente consegue rodar tal jogo por causa da quantidade de memória RAM. Porém, o chip gráfico não consegue empurrar o jogo. Então nessa hora, tanto faz a memória RAM da sua placa de vídeo. O problema vai estar sendo o chip gráfico. Olhando aqui sobre o chip gráfico, dá pra ver aqui ó, que ele fala quantidade de núcleos que tem. Observa que essa placa de vídeo tem 512 núcleos. Aqui no site ele já compara, ó, o CDC aqui, ele já compara com as outras placas de vídeo, por exemplo. Uma placa de vídeo que estaria logo acima de uma RX 560 seria uma GTX 470. No site aqui já também mostra ó, resolução de jogo recomendado. Ele empurra bem jogo com essa resolução, empurra bem com jogo HD, empurra bem essa resolução, essa também. Já no Full HD tem jogo que ele não vai conseguir empurrar. Pro 2K também não e pro 4K também ele não vai conseguir empurrar nenhum jogo. Ou seja, o que tá verde é que ele consegue empurrar. O que tá amarelo você tem que ter cuidado, nem tudo ele vai conseguir rodar. E o que tá em vermelho ele não roda de forma nenhuma praticamente. Rodaria com uma taxa de quadros muito baixa. Lembrando que essas resoluções de jogos recomendadas, isso aí foi feito,
esse gráfico do que roda bem, o que roda mal, na época que essa placa de vídeo foi lançada. Você tem que levar em consideração que os jogos atuais estão mais pesados, tanto em resolução mais baixa, tanto em resolução mais alta. Temos aqui o tipo de memória, que eu já falei sobre a quantidade. O tipo de memória atualmente se encontra em placas de vídeo GDDR3, GDDR4, GDDR5 e GDDR6. A ordem já indica que o GDDR5 é mais rápido que o GDDR4 e o GDDR6, por exemplo, é mais rápido que o GDDR5. E assim por diante vai formando uma escadinha. Você tem uma placa de vídeo mais ruim, não tem necessidade de você ter a memória RAM dela muito rápida, tá? Ela vai evoluindo juntamente com a força da sua placa de vídeo. Se sua placa de vídeo for muito parruda, você vai ter uma velocidade de memória RAM também muito parruda, tá? Então, enfim, é isso daí. Olha, só deixando claro, todas as placas de vídeo com performance aceitável hoje em dia, elas têm pelo menos memória RAM GDDR5. Memória RAM GDDR3, GDDR4 é coisa muito lenta. GDDR4 nem tanto. Ó, vou te dar uma preferência aqui. Priorize placas pelo menos GDDR5. Se possível, já pega uma GDDR6. Aí bem aqui temos a largura de banda, que no caso na tradução para o português ficou largura do ônibus. Essa largura de banda, ela é útil para uma coisa. Por exemplo, não adianta você ter um chip muito forte e uma largura de banda muito baixa, que você vai estar capando a sua placa de vídeo. Uma resolução muito alta, o 8K, requer uma largura de banda muito alta. Já o Full HD requer uma largura de banda mais baixa. Ou seja, se você tem uma placa de vídeo com chip muito forte e uma baixa largura de banda, o que vai acontecer? Ele vai rodar jogos, por exemplo, em Full HD muito bem. Agora, quando você for ver jogos em 4K, jogos em 8K, já vai rodar pior. Não vai, por exemplo, não vai rodar, por exemplo, proporcionalmente. Por exemplo, se no Full HD roda a 40 FPS, no 4K iria rodar a 10, já que o 4K é 4 vezes maior que o Full HD. Isso aqui é uma coisa proporcional à resolução. Agora, para uma placa de vídeo que tem uma largura de banda pequena, isso não aconteceria proporcionalmente, ficaria uma coisa mais assustadora. Por exemplo, no Full HD estaria 40 FPS, mas no 4K estaria 5 FPS. Enfim, eu vou dar uma dica aqui para quem tá pensando em jogar em jogos pelo menos Full HD. Aconselho você pegar uma placa de vídeo com a largura de banda de pelo menos 128 bits. Se você quer 4K, vai em 256 bits. E assim por diante. Outra coisa que a gente tem que olhar aqui são os núcleos, tá? Os núcleos não tem muito segredo, quanto mais melhor. Além disso, descendo o site aqui para baixo, tu encontra aqui, ó, velocidades do relógio. Observa que ele varia aqui, ó, de 1100 MHz até 1183 MHz. Ou seja, vai ter placa de vídeo que você vai ter muito núcleo, mas eles serão núcleos mais lentos. Agora terão placas de vídeo que você vai ter poucos núcleos, mas serão núcleos mais rápidos. Ou seja, é muito importante você ficar atento ao núcleo também, né? Mas você tem que olhar igualmente para a velocidade do núcleo, tá? Você não pode só ficar atento ao núcleo, a velocidade também é importante você ficar atento. Olha, com isso aqui que eu falei, já dá pra você ter uma noção de se uma placa de vídeo é melhor que a outra e tudo mais. Mas você ainda vai continuar confundindo muita coisa com o que eu falei aqui. Por exemplo, uma dúvida que pode surgir no pessoal na cabeça do pessoal é se, por exemplo, se tiver uma placa de vídeo com 400 núcleos, porém com uma frequência de 1500 MHz, ela vai ser melhor do que uma placa de vídeo com 512 núcleos e 1100 MHz? Olha, não tem como eu te responder isso. Isso aí, para você esclarecer sua dúvida, você tem que fazer uma comparação. Agora eu vou te dar uma dica para você procurar a placa de vídeo, alguma concorrente que você não tenha em mente. Por exemplo, você está olhando o RX 550. Aí você não tem em mente qual placa de vídeo seria uma placa de vídeo concorrente dela. Até porque você não vai achar comparativo de uma RX 550 versus uma GTX 1080. É muito diferente de performance entre uma e outra. Você vai achar comparativos na internet de placas de vídeo semelhantes, placas de vídeo concorrentes a RX 550. Então, caso você esteja em dúvida, é só você pesquisar RX 550, aí você dá um espaço e pesquisa VS, ou seja, versus, né? Aí você dá um Enter. Não coloca nada na frente desse VS. Aí bem aqui já vai sugerir, ó, várias placas de vídeo concorrentes. Por exemplo, aqui, ó, GTX 1050, GT 1030 e por assim vai. Aproveitando que eu já tô aqui, quando você for pesquisar placa de vídeo versus assim, muitas vezes vai te aparecer esse site aqui, ó, GPU User Benchmark. Ele vai ser um dos primeiros links. O que eu aconselho mesmo é você ver vídeo no YouTube. Mas
De vez em quando, sei lá, se quiser ver no site, pode ser também, né? Mas esse site aqui, eu não aconselho ele, tá? Ele dá uma diferença de performance muito grotesca, muito gigantesca. Uma GTX 1050, ela não é tanta coisa melhor que uma RX 550. Disso você pode ter certeza. Nessa parte aqui, o site já começou exagerando. Então, para você que está iniciando, não aconselho muito você olhar esse site. Eu aconselho você sempre ver um vídeo comparativo de placa de vídeo. Até porque você tem que levar em consideração também o driver. Muitas vezes o driver da AMD é pior do que o driver da Nvidia. Pelo menos quando uma placa é lançada, a AMD costuma trazer drivers ruins. Então, uma coisa também que você tem que ficar atento na hora de ver o seu comparativo, eu aconselho você ver por vídeo, como eu te falei, é importante você ficar atento na data de publicação do vídeo, que o driver pode ter atualizado e a placa pode ter ganhado performance. E é só isso mesmo que eu tinha pra falar. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dele, não esquece de dar aquele like, apoie o canal, seja um membro aí, eu liberei essa opção há pouco tempo. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Enfim, no mais, inscreva-se no canal e eu vou indo por aqui. Tchau!